Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão. Puxe lá do seu interior tudo que há, todos os registros de coisas boas, e apresente a Deus. Tenha como hábito, faça com entendimento. Olha, é impressionante. Eu estava passando em revista alguma coisa, algumas mudanças, alguns milagres, algumas transformações, alguns redirecionamentos, algumas respostas, algumas vitórias. E sabe o que eu achei? Aquilo que foi orado com entendimento. A oração com sentimento é só a gente ora com sentimento, é só na hora do perigo, e ainda não projeta a oração da maneira certa. Eu não sei porquê, mas eu estou há dias inquieto, e estou pedindo para os irmãos registrarem suas orações. É um ano para reconquistas, mas você está orando na linha certa para a reconquista? Quando as coisas não estão bem, primeiro passo é rever como está o relacionamento com Deus. Primeiro passo. Não tente resolver o problema do seu casamento sem resolver o problema com Deus. Não tente correr atrás de especialista para ver a situação da sua saúde sem primeiro rever como você está com Deus. Perdeu o emprego, não corra atrás de um outro emprego sem primeiro resolver o seu problema com Deus. Porque se Deus não fizer parte de suas buscas, você vai pegar muita bagagem do diabo que é oferecida como solução. Cuidado. Amém? Nós vamos agradecer pelo bem que já temos recebido. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado por esse expediente que temos, e por essa liberdade que temos, essa intimidade que já desfrutamos, pois o Senhor tem sido muito bom para conosco. Tem perdoado os nossos pecados, tem nos trazido e nos tornado, através de Cristo, seus filhos, herdeiros das promessas e participantes da tua herança. Muito obrigado. Obrigado por esse plano perfeito de salvação. Obrigado pelo teu Espírito, que o Senhor também tem enviado para estar conosco como nosso professor, o nosso mestre, o nosso ajudador. Muito obrigado. Obrigado pela igreja, por esse plano perfeito de ter estabelecido a sua igreja, para que através da igreja o Senhor então prepara-nos para a eternidade. Muito obrigado, porque o poder foi dado à igreja, e a igreja supera e vence as forças do inferno. Muito obrigado. Obrigado pela liberdade que temos de podermos falarmos contigo, a liberdade que temos de podermos te adorar. Obrigado pelos efeitos que nós mesmo desfrutamos quando criamos esse expediente de falar contigo, de adorar e também de ouvirmos a tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós até hoje, e eu já te agradeço pelo que o Senhor estará fazendo por nós e também através de nós
muito obrigado. Eu quero, na continuação desse culto, abençoar a todos, não só os que aqui estão, mas aqueles que da onde estão cultuando a Ti. Peço que a Tua graça também os alcance, que a Tua presença seja viva e que a palavra venha como luz para o caminho, como resposta para as interrogações e como alimento para o Espírito. Muito obrigado, em nome de Jesus, pedimos-te estas bênçãos. Amém. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, graças, 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 Senhor, graças eu te dou, Jesus, graças, 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 Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, graças, 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 Senhor, graças eu te dou, Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora o meu coração, para dar-te graças. Levante suas mãos e diga ao Senhor: Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, graças, 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 Senhor, graças eu te dou, Jesus. Aleluias, obrigado, Senhor. Fiquem à vontade, estamos todos na presença de Deus. Segundo a graça que o Senhor me conceder, quero compartilhar uma palavra que para mim marcou muito a minha vida, pois eu comecei a ter melhores resultados no entendimento da palavra, foi justamente nesse texto. Abriu minha mente para muitas verdades. E quando nós degustamos a palavra, que procuremos entender o seu significado, pois não tem uma palavra sequer sem um grande significado. Uma vírgula, um tio na palavra tem muita importância. E eu quero falar sobre essa palavra segredo. Deixa eu ver se está aqui. Está. Mas para mim segredo é enquanto não se sabe. E para muitos vai ser segredo, sim. O segredo da paz com Deus. É um segredo. E nós vamos ver como isto funciona. Vamos para Romanos 5:1. Paulo
falando à igreja de Roma, ele diz: justificados. Bom, quantos sabem o que significa essa palavra justificado? Aprovado, aceito. Eu sou aprovado diante de Deus pela fé. E eu já tenho testemunho que sou aprovado, que estou aprovado ou não aprovado. Se eu tenho a paz com Deus através de Jesus Cristo, o que significa essa paz com Deus? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecados. E a coisa que tira a paz com Deus, que deixa a pessoa com medo da morte, o medo da morte é um sinal que não está em paz com Deus. Por exemplo, quantos já leram na Bíblia que o céu é muito melhor? Que o que Deus preparou para os que o amam é muito melhor. Não desceu, não pintou na mente, não desceu ao coração de nenhum humano o que Deus tem preparado para os que o amam. E nós somos aprovados, justificados pela fé. Nós temos paz com Deus, mas é por Jesus Cristo. Porque ninguém consegue ir a Deus para a salvação, para resolver o problema que tem, a não ser por Jesus Cristo. Então, a paz com Deus somente por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que nos perdoa, nos purifica e nos santifica. E ela também, essa paz com Deus, é uma entrada. Diz o verso 2, por quem obtivemos também o nosso acesso. Esse acesso, essa entrada, pela fé a esta graça. Então é por Jesus Cristo que temos acesso a essa graça, da paz com Deus, no qual estamos firmes, no qual não temos mais medo. Por quê? Porque estamos firmes, e nos gloriemos e nos alegremos na esperança da glória de Deus. E olha também para o que essa paz com Deus nos prepara. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uma pessoa que tem paz com Deus, ela não se deixa atribular, abater, se perturbar. Por quê? Porque a paz com Deus, ela nos dá essa firmeza, certeza, segurança, que leva-nos a nos gloriarmos diante das tribulações, de nós rir do inimigo e ignorar ou fazer descaso de toda a fúria, de toda a raiva, de toda a pseuda força que o diabo ameaça. Porque quando estamos firmes nessa graça que vem através de Cristo, nos gloriamos nas tribulações. E quando nós temos essa postura de não se deixar abater,
essas experiências de viver uma vida matando um leão por dia, enfrentando as dificuldades do dia a dia, sem se fazer de coitadinho, isso produz firmeza. E a firmeza de um cristão se manifesta na sua perseverança. A firmeza de uma personalidade, de uma mente firme, ela é perseverante em seus propósitos, em seus desafios, em seus empreendimentos. Ela é firme, perseverante. E essa perseverança, o que faz? Ela constrói experiências. Ninguém adquire experiência se não perseverar em nada. Ninguém. Se a pessoa não persevera no seu preparo acadêmico de se formar para alguma coisa, não persevera naquilo que começou, nada vai se concluir e nada vai dar segurança. Então, a perseverança produz experiência e a experiência, esperança. Mas vamos para o texto que nos mostra o que nos ajuda a ter paz. Paz. Posso até dizer para os irmãos, paz eu recebo quando sou aprovado. Mas se eu não estou em condições, meus resultados, minha vida, meu comportamento, meus frutos, minhas obras não são boas, eu tenho que, se quiser ter paz, eu tenho que rever, porque elas não estão boas. Estamos falando nos domingos sobre a restauração, e o que me chama muito a atenção, na restauração de Jerusalém, apenas um homem teve a coragem de se apresentar diante de Deus, reivindicar a mudança daquela situação. Porque ele não aceitou com naturalidade a miséria de seu povo e a destruição da sua cidade natal. Ele não aceitou que na cidade onde tinha a sepultura de seus pais, estivesse lá num opróbrio, num desterro, numa coisa abandonada. Ele não aceitou, porque ele sabia que aquela cidade era uma cidade que foi construída com propósito divino, com propósitos divinos para a humanidade. E se as coisas não estão dentro do propósito, necessita-se, quem é inteligente deve fazer, descobrir as causas. Vamos lá. Quantos tem aqui? Não precisa levantar a mão. Porque tem muita gente aqui que tem muitas promessas desde a infância, adolescência, juventude, que Deus revelou para alguém e que até foi sonho e desejo dos pais, e não só sonho e desejo, mas você foi objeto de investimento de seus pais para um preparo de vida, para ser alguém com importância, com capacidade, e hoje está tudo confuso, nada se realizou, nada se firmou, nada progrediu, só ficou um sonho abstrato, um desejo que não
se realizou. Quero dizer que nossas palavras são profecias também. Se aquilo que você mesmo falou e profetizou para você, aquilo que você planejou para a sua vida, eu irei estudar para ser, eu irei estudar, me qualificar para. E se você estudou ou não chegou a concluir, por que não chegou a concluir? Qual foi a causa? Qual foi o desvio? Qual foi a interferência? Qual foi a falha sua? Qual foi a fraqueza sua que interrompeu a construção de seus sonhos? Neemias olhou para o quadro, para a situação que Jerusalém estava dessa maneira, porque ele conhecia a palavra e conhecia as promessas de Deus para aquele lugar. Ele conhecia as promessas de Deus para o seu povo. Tanto aquele lugar quanto o seu povo não estavam dentro mais das promessas. Por quê? Aí ele foi e encontrou a causa. E ele não teve vergonha e nem se apequenou, mas ele apresentou: Senhor, a tua palavra diz, quando o Senhor nos colocou e projetou esse lugar para o teu povo, o Senhor falou que se o povo for fiel, jamais seriam derrotados. Mas o Senhor falou, se o povo se desviar, o Senhor os tiraria. E ele viu que houve desobediência da parte humana. Ele se colocou junto com os desobedientes e pediu perdão. E ele começou a interceder pelas promessas que o Senhor diz: se o teu povo se arrepender e se voltar, o Senhor perdoa e traz o povo de volta. Oração com entendimento. O que é a oração com entendimento? Orar baseado no que Deus propõe. E Deus, se Deus falou contigo com respeito ao teu futuro e a tua vida presente, não é o futuro que Deus projetou, não foi o que Deus projetou lá no passado, com certeza houve um desvio. Tudo aonde Deus não faz parte se altera para pior. Tudo aonde Deus não faz parte se desvia para o mal, se corrompe, se complica, vai à falência. Amém? Não prospera. E não adianta nós orar, simplesmente orar. O poder está na palavra. O poder de restauração está na palavra. O poder de direção está na palavra. O poder da libertação está na palavra. E nós temos e podemos usufruir desde que aceitemos a palavra. Mas vamos para um texto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Paulo diz, parece uma incógnita, né? Que ele fala, esta carta, de todas as cartas que Paulo escreveu, que o apóstolo Paulo escreveu, é a carta que ele mais convoca, que ele mais pede, que ele mais fala sobre a alegria, regozijo. E ele diz,
regozijai-vos quando tudo vai bem. Como? Regozijai-vos sempre. Perguntar para os irmãos: Deus alguma vez deu algum motivo para você perder a alegria nele? Deus já deu algum motivo de você ficar entristecido com ele e não querer mais vir na igreja? Entristecido com ele e não querer mais servir? Ficar entristecido com ele e não querer mais obedecê-lo? Muitas vezes a pessoa está revoltada, não é com Deus, é com ela. E o ser humano, ele tem essa natureza corrompida, que gosta de terceirizar responsabilidades. Então Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E ele diz: seja a vossa moderação. Moderação quer dizer domínio próprio, equilíbrio. Seja moderado. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. O diabo tenta tirar a paciência das pessoas, tirar a paz das pessoas. E aqui o Senhor ensina que a alegria no Senhor, já falou isso Esdra, que a alegria no Senhor nossa força é. Quem se alegra, quem é alegre no Senhor, que está alegre com o Senhor, que é agradecido. Por isso que quem é alegre é agradecido. Quem é agradecido mantém alegria. E ele diz: seja a vossa moderação, tenha um equilíbrio, que esse equilíbrio, que esta paz, que põe em ordem o seu mundo interior, que põe em ordem sob seu governo, sob seu autogoverno, seus impulsos, seus desejos, suas inclinações, sua natureza. Nós somos gestores da nossa vida. Então, se nós não exercitarmos a moderação, não vamos manter a paz. E se nós não exercitar a alegria, a gratidão, também não vamos manter a paz. E o verso 6, muito interessante também. Não andeis ansioso de coisa alguma. A ansiedade, ela tira a paz. Porque quando a pessoa se deixa atingir pela ansiedade, o que é a ansiedade? Ou melhor, o que causa a ansiedade? É você estar muito ligado ao seu passado, ou estar muito focado no seu futuro. A ansiedade é resultado de excesso de passado e de futuro. É não ter a moderação, é não ser moderado para viver um dia de cada vez. E Paulo nos aconselha dizendo: não ande ansioso, não seja ansioso de coisa alguma. E aqui ele dá os modelos de oração com entendimento. Até nesse texto tem modelo de oração com entendimento.
mas que em tudo você torne conhecido diante de Deus, que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, se a coisa está feia, e ações de graça, se tudo é benção. Amém? 3 tipos de oração: a oração normal, a súplica e as ações de graça. Amém? Não importa o nível de seu estado, você vai manter a paz se orar da maneira certa. Mas se você não discernir em que nível está o seu estresse, até a oração pode se tornar um diálogo muito pesado. Querer discutir com Deus, querer brigar com Deus e querer mandar em Deus. Porque quando a pessoa não tem entendimento, ela tenta mandar em Deus. Olha, eu atrasei quase 20 anos de minha vida de fé, até eu um dia escutar a minha oração. E quando eu escutei a minha oração que foi gravada, eu fiquei com vergonha. Eu é que mandava em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus por que isso? Eu estava fazendo Deus de meu mandalete. E foi o tempo, escutem, que a minha vida material teve o mais baixo nível. Eu praticamente trabalhava de dia para comer de noite. O resultado da vida material não dava mais que comprar uma muda de roupa por ano. Eu era aquele crente canelinha de fogo, que gritava com Deus e que perdia até a voz gritando, falando com Deus. E quando eu me ouvi que eu fazia assim, poxa, que comportamento é esse? Que moderação é essa? Que equilíbrio é esse? Que entendimento é esse? Se a Bíblia nos ensina que a nossa moderação, nosso equilíbrio, nosso domínio próprio, se seja conhecido diante dos homens, porque perto está o... Eu nem estava vendo quem estava perto, quem estava vendo eu ser aquele tipo de crente. Eu não tinha nem consciência que o Senhor estava perto. E eu gritava. E sabe por que se grita com Deus? Sabe quando é que a pessoa grita? Quando está distante. Se você grita com seu marido, sua afinidade está muito desafinada. Então a comunicação está muito baixa. Estão muito distantes um do outro. Quando se precisa gritar, é porque estão distantes, não estão se entendendo. Amém? Toda a verdade é paralela, se aplica em todas as áreas, espiritual, social e material. Amém? E o verso seguinte mostra que depois de nós tornar conhecido diante de Deus, orando com entendimento no nível da situação que se vive, aí vem a resposta. A paz de Deus, que é maior, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando nós temos essa moderação, este equilíbrio, este domínio próprio, esta linha de entendimento, de acordo com o nível da ansiedade, é orar, simplesmente orar,
ou ter que suplicar, ou foi tão bom o dia que eu me esgotei de tanto rir, de tão alegre que fiquei. Então tem ações de graça. É dessa maneira que nós vamos nos construindo. Então essa paz que excede todo o entendimento. Olha o que diz o Salmo 119, verso 165. Que diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Aleluias. Está aí. Como é lindo isso, né? Muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Lá em Jeremias 29, verso 7, olha o que diz aí também o profeta. Aqui, esse texto aqui, esse conselho aqui, que o Senhor deu através do profeta, foi para o povo de Israel, que foram tirados lá da terra prometida. E depois que foram tirados, Israel, aliás, Jerusalém foi destruída, foi os muros derribados, portas queimadas, a cidade ficou abandonada, ficou lá só os preguiçosos, e o preguiçoso, a recompensa dele é a miséria. Então Jerusalém estava lá, junto com o povo, numa miséria. E o povo estava onde? Lá na Babilônia. E lá na Babilônia, os irmãos podem botar, o irmão pode pôr ali desde o verso 4, já que eu comentei alguma coisa. Olha aqui como é que Deus vê. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos. Deus leva o seu povo cativo? Sim. Se o povo não quer o bem, e o Senhor diz que para cada tipo de obra tem um tipo de recompensa. Se o povo não quer o bem, e a desobediência produz mal, e a pessoa opta pela desobediência, quero dizer para todos, semear é livre. Você semeia o que quiser, e Deus não impedirá você de semear nada. Você é livre para semear o que quiser. Mas o ser humano se torna preso, ligado ao que semeou. Para colher ninguém é livre. Cada um vai ter que colher do que semeou. Antes de o povo ganhar a terra, toda a terra da promessa, o Senhor diz: olha, essa terra aí está pronta, com toda a infraestrutura. Eu vou dar a vós casas construídas, armazéns abastecidos, a despensa cheia, os olivais plantados, as oliveiras, tudo. E o Senhor diz: eu estarei tirando aquele povo que está lá, porque aquele povo só me desonra. Em vez de me servir, estão servindo ao pau, à pedra, estão servindo à lua, ao sol. E Deus então desapossou, pôs despejo e deu com tudo. Mas o Senhor disse antes deles entrarem na terra.
siga as instruções. Vamos ver eu até peguei esse texto. Põe em Levítico 26, a partir do verso 1. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes os meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu fruto, e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e vos deleitareis, e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. E aí mostra até o poder de força que o Senhor estaria dando. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim, olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. Então aí está, Deus fez toda essa promessa, mas Ele também deu as advertências. Olha, não façam isso aí. E o que aconteceu? O povo se esqueceu das instruções de Deus, se esqueceu do servir a Deus, se cansou do servir a Deus. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão achando que é pesado, que não vale a pena servir a Deus. Espera um pouquinho mais, como vai ser bom servir o diabo debaixo de um regime comunista. Amém? Levem a sério a palavra. Então, meus amados, nós vemos nisso, e voltemos lá para Jeremias 29, verso 5. Então o Senhor disse: eu levei para ali, agora ali vocês terão que pagar. Vão ficar ali 70 anos. Eles não foram gratos a Deus pelas casas construídas que ganharam. Agora foram levados para a Babilônia. Lá eles tiveram que o quê? Edificar casas para o rei e para eles morar. Tiveram que plantar jardins para poder comer do seu fruto. Lá eles ganharam tudo pronto e não foram gratos ao Senhor. E essa mesma palavra, o Espírito me mostra que está se cumprindo e vai se cumprir aqui. Gente aqui de dentro, que junto com a sua família, com seus pais, não quiseram honrar seus pais, porque honrar pai e mãe é uma forma de honras a Deus. Seguir os princípios da palavra é uma forma de honrar a Deus. E o que aconteceu? O que está acontecendo? Muitos pais
que não ensinaram os filhos, já perderam a bênção de Deus. Aqueles filhos se corromperam, filhos que eram bênção se tornaram maldição. Conheço muita gente aqui do Vale, que apenas em 50 e poucos anos que estou no Vale, que eram nobres, tinham os filhos ricos, e os netos hoje já são pobres. Quando Deus não faz parte da edificação de uma vida, de uma família, de uma empresa, de uma cidade, não pense que as coisas melhorem. Não pense que esse tal progressismo, esse novo governo mundial vai trazer o que prometem, que um governo mundial vai conseguir colocar em ordem. Não. De forma nenhuma. Eles querem formar esse único governo mundial para roubar de quem tem, para tirar de quem tem. E o povo lá na Babilônia tiveram que então, como não administraram direito. Olha aqui, vamos lá. Muitos não sabem essa verdade. E quem sabe, fortaleça esses conceitos para jamais esquecer. Eles ficaram sem casa e sem jardins, que eles tiveram que ir lá na terra estranha agora, como escravos, recomeçar tudo de novo. Porque Deus pediu apenas uma coisa para eles: que não adorassem deuses estranhos. Era forma de culto, parte espiritual. A parte social que Deus pediu é que atendessem o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. De que maneira? Inventar uma Bolsa Família na época? Não tinha. Era o ano sabático. No 7º ano, os abençoados com as terras, com espaço, era para deixar a terra produzir o natural, e eram os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os pobres, que iam colher. O proprietário não podia colher para ele o que a terra produzisse no 7º ano. Mas a pessoa se torna avarenta, gananciosa, porque quanto mais tem, mais quer. E quando a pessoa pende para esse lado, ela perde o amor para com o próximo e se torna egoísta e só pensa em si. Não atenderam. Aí o que aconteceu? Veio Nabucodonosor e tirou todos os cabeças e toda a mão de obra produtiva, todos os trabalhadores. Só ficaram naquela terra os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres. Que quem estudou que lembra-se de quando estudou os tais jardins suspensos da Babilônia, foi com mão de obra de desobedientes a Deus. Não foi mão de obra de babilônicos, não. Foi mão de obra de povo de Deus que desobedeceu a Deus, não quis servir a Deus e tiveram que servir os inimigos de Deus. Olha como isso é sério, quer ver? Em Jeremias 17:4. Diz assim: assim tu,
por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei. E o que mais? O que vai acontecer? Tu não vai colher mais daquilo que tu ganhou pronto. E far-te-ei servir o quê? Quem era a Babilônia? Inimiga de Israel. Foram levados cativos para servir os inimigos lá na Babilônia. E far-te-ei servir os teus inimigos na terra em que não conheces, porque acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Quanta gente boa que veio para cá, foi salvo, restaurado, abençoado, prosperou, mas não quis ser fiel a Deus, não quis se envolver, não quis servir, pegou a estrada, e hoje onde é que estão? Servindo aos inimigos. A droga, servindo-a. E o pior, que muitos tiveram que ir procurar um trabalho bem longe daqui. Longe da própria família, que não dava nem para levar a família junto. O que é isso? Essas coisas estranhas, essas crises sociais e econômicas têm causa, sim, desobediência a Deus. Voltemos lá para Jeremias. Então, aqui o povo agora, se quisesse, agora vocês não valorizaram o que eu dei, então agora vão ter que fazer. Não quiseram serem fiéis a Deus no ano sabático, então agora o assunto é outro, o mercado é outro, o preço é outro e o trabalho é outro. E o verso 6 diz, aí então porque o povo judeu era muito conservador. E mesmo como escravos lá, ainda estavam desculpe a expressão, mesmo na escravidão, ainda queriam ser muito crentes. Como tem muita gente hoje, mesmo na miséria, são muito crentes. Mas é uma fé irracional, é uma fé sem entendimento, é uma fé sem prática de palavra e sem obras. E fé sem obras é morta. Então ele chama a atenção do povo dizendo, através do profeta, Deus chama a atenção, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e também tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e assim multiplicai-vos, e não vos diminuais. Agora vem aqui, procurai a paz da cidade, até a paz. Quando eles não foram gratos a Deus, pela terra de paz, pela capital da paz, porque também um dos nomes de Jerusalém chamava-se a capital mundial da paz. Que quando estavam lá, não valorizaram, não cumpriam os seus deveres e não honravam a Deus. E tudo aquilo que Deus já lhe deu e você não é grato, você não honra, vai ter um preço mais alto. Depois que você perder, terá um preço muito alto para conseguir reconquistar. Então procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosses levados cativos. E ainda mais, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, você vai ter paz se você criar ela. Você terá paz se você
for um gestor de paz. Você vai ter paz com seus vizinhos, se você for da paz. E nós, filhos de Deus, temos esse privilégio. Mas agora olha aqui como ainda tinha lá os que incomodavam. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. O povo lá na escravidão ainda tinha profetinhas no meio, profetizando que iam sair de lá, profetizando que Deus ia tirar de lá. E olha o que o Senhor diz então: nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvido aos vossos sonhos que vós sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não o enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Então aquele tempo que Deus determinou como punição, Deus não muda. Deus não muda. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, que todo tempo de omissão consciente. Os irmãos sabem o que é omissão? É não querer. É não querer servir. É não querer amar. É não querer perdoar. Todo tempo de omissão consciente é comparado a um caminho que você está andando, porém na direção errada. No momento que se acordou, que viu que está na direção errada, no se acordar e no ver, volta ao ponto inicial? Sim. O que vai acontecer? Vai ter que andar de volta. O tempo que levou andando omisso é um tempo que você vai ter de deserto, para se credibilizar novamente. Não estou falando em salvação, estou falando em bênção. Bênção. Por que tem muita gente que se desvia, se rebenta, se autodestrói a saúde, a vida social, volta para a igreja, se arrepende, é perdoado, fica cheio da graça, cheio do Espírito, mas a vida material vai demorar muito tempo, porque ninguém administra a vida material com ignorância. Amém? Deu para entender? Pecados da alma e pecados contra Deus, somos perdoados. Mas a bênção, ela é uma recompensa de obediência. Então aquele que está hoje sem bênção, é porque viveu muito tempo sem a obediência a Deus. Viveu muito tempo dentro de igreja, sem compromisso com Deus. Não pense agora só porque pediu perdão e foi perdoado, que a bênção vai começar a chover. Não, vai começar a chover oportunidade para você aprender e começar a fazer alguma coisa. E um período da semeadura até a colheita, não é a noite para o dia, não. Amém? Ninguém vai colher simplesmente porque agora descobriu que estava errado e agora vai fazer certo. Então nem começou a fazer, já quer que Deus comece a dar a colheita. A bênção é a materialização da obediência a instruções divinas.
Deu para entender? A bênção é a materialização das recompensas que Deus dá para quem obedece. Amém? Não é, eu vou orar para Deus me abençoar. Ore para Deus te perdoar. E ore para Deus te dar uma oportunidade primeiro para você trabalhar. Para primeiro pagar o teu pão. E depois ajudar o faminto também. Amém? A vida é prática. E não adianta espiritualizar princípios e leis naturais que Deus criou. E as leis naturais que Deus criou são imutáveis. E entre elas está a lei da semeadura. Amém? Pena que as horas têm avançado. Mas eu creio que deu para dar alguma instrução, né? O segredo da paz com Deus. Se alegre. Não reclame. Busque motivo de se alegrar. Se alegre porque eu ouvi um testemunho de uma pessoa que pegou Covid e que ficou entubado. E depois que sarou, ele agradecia a Deus direto. E ele deu o valor que pagou por aquele ar que foi bombado nos pulmões dele. E depois que ele se livrou daquilo, ele se tornou uma pessoa grata a Deus. E começou a dar valor à vida, ao ar, à água, à saúde. As pessoas só valorizam depois que perde. Valorize a paz. Jesus diz: a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. A paz que Jesus dá é verdadeira. Ele resolve o teu problema. Ele desfaz a inimizade sua com Deus. Amém? Ficamos em pé. E para não esquecer, tem um conceito muito interessante aqui. A fé opera quando estamos em sintonia com Deus. Se tem algum problema, não importa em que área esteja, como está a sua paz com Deus? Sua consciência está em paz? Se você receber essa notícia, o Senhor vem te buscar hoje, você recebe com alegria ou vai pirar de medo? E é o Senhor que tem o poder sobre a nossa vida. Não é a OMS, e nem as medidas dos governadores e dos prefeitos. É o Senhor. Põe a mão no seu coração. Pai, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. Obrigado, Paizinho, pela Tua graça. Obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco. Dai-nos um coração humilde. Dai-nos uma mente, Senhor, desbloqueada. Que caia a cegueira espiritual, que caia a falsa religiosidade, que caia por terra esses bloqueios, e que a mente seja renovada para ouvir o que o Espírito diz à igreja, e para entender melhor os propósitos, os ensinos e os princípios que o Senhor deixou para nós construirmos o nosso preparo de vida terrena para a vida eterna também. Quero abençoar a todos que têm recebido de bom grado esta palavra e peço que o Espírito do Senhor continue trabalhando, falando, convencendo e também completando estas verdades para que a fé se fundamente, para que a paz, Senhor, se torne uma realidade
que ela venha capacitar a pessoa para enfrentar os desafios, para adquirir experiência, para construir esperança e para estar sempre convicto e jamais confundido do propósito da vida. Quero abençoar a todos e pedir em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Nesse mesmo espírito nós vamos adorar o Senhor com a vida material, devolvendo os dízimos, ofertando, manifestando gratidão. Seja grato. Gratidão é uma semente que torna você melhor. Deus abençoe. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade, ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade, ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Só tenho